Olá, olá! Bem-vindo ao Sincericídio Literário, aqui a Casa da Treta. A treta hoje que você está ouvindo é a academia de natação aqui perto da minha casa, que é a hora da aula infantil. Daqui a pouco vai ter uma musiquinha, um bate-palma, entendeu? É Legal. sempre aos berros. Aham. Eu sou a Moira, comigo tá a Vânia Nunes, a gente está aqui para bater papo contigo, especular um pouco e encher os olhos com o espetáculo hoje lá na Família Real, que foi o dia da vitória, né? Dia da Vitória. Vitória da Europa, V-Day, comemorando 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Então, estava todo mundo esperando a família Gales, né? Eu, por acaso, liguei o computador de manhã, quando eu abri o YouTube, estava lá já passando ao vivo. Eu falei, ué, o que é isso? Aí eu também fiquei esperando. É Fiquei uma esperando comemoração para vê-lo. adiantada, né? Porque, na verdade, o dia é dia 8, mas eles comemoram de 5 a 8, então deram início hoje, com todos aqueles pompa e circunstância, né? E vai até dia 8, gente. Tá? Então, assim, eles não comemoraram errado, tá? Eles só É deram possível que abertura. tenha mais, então, né? Mais eventos, Pode ser. Pode ser. né? Então, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Se você nunca veio aqui, fique com a gente, você vai se divertir, vai se informar e vai dar a sua opinião, porque a gente gosta muito de bater papo. Se você chegou há pouco tempo, seja bem-vindo, a gente ama ter você aqui. Se você está com a gente desde que era mato, um beijo e vamos especular aqui. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas que são públicas. Você vai encontrar os links das nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55 para mimos, livros e canecas e coisas. Lembrando que tudo que você compra nas lojinhas, você está ajudando o canal, assim como os seus super thanks e super chats em lives. A gente tem live toda quarta-feira às 7 da noite, só para lembrar. Você também encontra aqui links das nossas outras redes sociais, nossos blogs, se você quiser falar com a gente. Então, Vânia, nessa comemoração de hoje, a gente viu 3 reis juntos. Muito curioso, né? Ver assim, o futuro. Presente e o futuro mais ainda. Não é curioso, assim, parece coisa de livro, assim, de série, né? Que você vê os 3 reis juntos, né? E O o William melhor no dessa meio. foto, o melhor dessa foto é que apagaram Camila no meio. Parece mesmo que tinha uma coisa aqui, né? Então, você vê que o William fala com o pai e o filho chama a atenção de William. Uhum. É o próximo, né? O que já está no gatilho. É. Então, é assim, né, Vânia? Ele, assim, o George não é bonito, né? Ele não tem assim um rosto tão bonito quanto o pequenininho. Mas Mas era um ele bebê lindo. era muito fofo, muito gostoso, vontade de morder. Mas assim, mas ele já tem uma pose tão régia, né? Tem. Bem vestidinho, tudo bem, roupa de Ele alfaiate, né? Não sempre é foi, né? Mesmo quando era pequeno, ele sempre foi assim, sério, né? muito Não era uma sério, criança que nem o irmão, assim, que saía andando de moto, todo louco, né? incrível. Fazendo careta. Nada disso. Ele sempre foi, né? Muito centrado. Pois Eu, é, menina. assim, Aí a esse gente cabelo, já. você vê que é um cabelo também que parece que tá com gel, não sei, todo É, arrumadinho, assim, sem um fio fora do lugar. assim, aqui o pessoal vive gozando com a minha cara, dizendo que eu sou meio cega, que eu não consigo ver. Eu não vejo ele parecido com ninguém. A única coisa que eu estou vendo agora são os olhos esbugalhados de Vitória.
que só a Beatriz tinha na família. A Beatriz é a cara da Rainha Vitória, né? Esculpida em Carrara, né? Escarrada e cuspida. Para mim é igual a Rainha Vitória. E agora eu estou achando que ele tem os olhos, mas fora isso eu não vejo ele parecido com ninguém. O povo diz, é a cara de Elizabeth, é a cara de William, é a cara, não vejo, continuo não vendo. Eu acho a menina mais a família Windsor e o Louis mais a família Middleton. Então, o pessoal pressupõe que esse daí tem mais a família Spencer. Pode ser. Né? Mas você está falando que ele tem os olhos da Vitória, a Vitória já é dos Windsor, né? Que veio lá. Então, é uma mistura, né? Não tem jeito. A genética aí está sendo... Foi abençoada e também tem a coisa assim, crianças bem cuidadas, produtos de beleza carésimos, roupas muito bem, né, cortadas, o cabelo da menina maravilhoso, né? Ela aí com 10 anos tem um cabelo muito melhor do que o meu e da Moira, pode ter certeza. O cabelo dela, aos 10 anos, já viu mais escova do que o nosso viu. Escova de cabeleireiro, assim, daquela bacana, mais do que o nosso viu. Te garanto. Com certeza. Então, tudo ajuda. Não, foi uma aparição daquelas excelentes que eles fazem sempre. Acho que é o que se espera deles, né? O comportamento, né? Comportamento, o casal muito bonito, muito elegante, muito simpáticos, ele mais centrado, ela falando com todo mundo. Ela não tem jeito, né? Ela vai passando, vai cumprimentando e vê um fulano, vê outro fulano e conversa. É verdade. Ela não tem jeito. E é uma imagem, eu acho que é o que se espera, sabe? Da família real. E essa foto aí é uma foto emblemática, gente. Todo mundo até falou assim, porque a bandeira lá, o Jack, como é que é? Flag Jack. Tá errada. Não tá errada, é porque eles estão do outro lado. A bandeira tá com a frente para lá, né? Que eu acho que lá é a sala do banquete, e eles meio que parece que estão saindo, não sei. Mas essa foto aí tá rolando no Twitter, gente, porque é a foto do compromisso, do treinamento, da hierarquia. Né? Isso que é importantíssimo, porque durante lá o desfile de carruagem, a varanda, vamos ver os avião, né? Vamos ver os avião coloridos, né? É aquela coisa assim, tá, família, tá todo mundo ali na varanda, mas na hora do vamos trabalhar, os dois menores vão lá para dentro com a babá, tomar o lanchinho, tomar o todinho, né? E o mais velho, não, meu filho, você fica porque você já está sendo treinado para o seu papel. E ele se comportou, gente. Muito bem. Ele falou, né, com os veteranos, assim, né, pareceu, a gente só viu algumas fotos, né, se comportando bem, interessado, né? Sim, ele sempre ali monitorado pelo pai ou pela mãe, claro, mas você vê que ele dá atenção, porque assim, eu estava até pensando sobre isso, vendo o espelho do William se vendo no filho agora. Tudo que deve passar um filme pela cabeça dele, assim, eu já estive nesse lugar, né? E aquela coisa de você pode rolar um pouquinho de falsidade, vamos dizer assim? Pode, tá? Porque não é todo dia que você está com saco, com paciência, com vontade de ficar reganhando, né, o sorriso para um monte de gente que você não conhece, né? Mas vocês conhecendo o seu papel, a importância do seu papel, e você respeitando o papel,
desses velhinhos, homens e mulheres, porque tinha muitas mulheres veteranas também, que eram enfermeiras, né, e tudo mais, trabalhavam lá, vamos dizer, nos bastidores. E você dá uma importância que a gente não tem aqui no Brasil. Na cidade que eu moro, o monumento aos veteranos está todo pichado. E o local, que seria o salão, né, o salão de reuniões, você nem vê aberto. Ou seja, não tem mais evento para veterano, está tudo pichado, a tinta descascando. Dane-se, entendeu? Você gosta de guerra? Eu gosto de guerra? Não, ninguém gosta de guerra. Mas por alguma razão foi necessário. E por alguma razão, pessoas foram lá no fronte para brigar pelo nosso direito de liberdade. O povo gosta muito de gritar isso com relação ao movimento feminino, né? Ou feminista, né? Porque hoje, se você, mulher, pode votar, pode dirigir, pode trabalhar, pode ter herança, pode ser dono do seu nariz, meu corpo, minhas regras, é porque alguém queimou o sutiã em praça pública. Tá, mas e aqueles que lutaram pela liberdade de todo mundo? Conta aqui embaixo se você tem Esses na não sua casa, merecem na nem. sua família, algum veterano, algum vovô, algum tio-avô. Eu, na minha família, não tive, tá? Minha família não tem uma tradição de militar. Mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você deve ter algum parente, ou teve até bem pouco tempo, né? Um parente que lutou na Segunda Guerra. Conta aqui pra gente sua experiência com esse seu parente. Mas sim, continua, Moira, vai lá. Não, eu estava aqui pensando, né, esse vídeo da família, mostrando, né, o banquete, como é que é Eu com feito. fome. Um canapézinho, não sei como é. Não tem uma flor, né, Van? Não tem uma florzinha morta para botar em cima, tá vendo? Ainda bem que ela saiu. É porque eu acho que ela Saiu. tirou todo o estoque. Aí Ah, faltou. então foi isso. Então foi. É assim, cara, é outro esquema, tá? É um negócio, uma finura. E você vê quando mostra a mesa toda que foi muito petit comité, Sim. né? Aquilo ali, talvez os mais velhos, mas deve ter uma explicação de quem são, tá? Eu não procurei. Que foram convidados a entrar no palácio para esse chá, né? Uhum. É uma finura, é uma elegância, né? E você vê, quer dizer, quem viu o videozinho, inclusive lá no nosso X, na nossa conta do X, tem aí um videozinho que a gente postou lá exatamente dessa hora do chá, tá? Você vê que todo o pessoal da família real, que seria o quê? O rei e Camila, William, Kate e George, Edward, Sophie, a princesa E o Anne com o pessoal de marido. quem? E o velhinho de Kent não foi, não? Ele Não, também foi. mimir depois? Todos eles rodaram a mesa, se Mudaram a revezando mesa para conversar com todos os com todo veteranos, mundo. entendeu? Porque Com todo ali mundo. a estrela eram os veteranos. Isso aí. Isso aí. É assim, Vânia, outro patamar, né? Outro patamar. Porque é um negócio assim de serviço, né? Exato. Não é uma coisa para você aparecer. Aquilo ali é um business, né? Exato. E tem uma outra coisa também, que aí já é um outro assunto, mas tem a ver com o evento de hoje, que quando eles estavam chegando no palácio, tem que subir lá uma escadaria, né? E aí foi pego no flagra uma foto da Sophie e o Edward subindo na frente do William, Kate e George. E aí a pessoa que postou a foto no X, ela, né, aquela coisa assim da pessoa que tem a maldade nos olhos, vamos dizer assim, que está sempre antenada, né?
Porque para mim seria mais uma foto, tá, gente? Eu também não fico procurando pelo em ovo, né? O pessoal falou assim: a segurança da pessoa que sabe o seu lugar na família e que não precisa ficar insistindo em subir na frente por causa da hierarquia. Porque se você for olhar pelo protocolo, pela etiqueta, Sophie e Edward teriam que subir atrás do William e Kate. Sempre em qualquer. Vou tomar um copo d'água, eu vou também. Uma tem que ir atrás da outra? Ou isso Aí, só em eventos? elas estão indo meio que como amigas, né? Então não tem problema nenhum. Mas se Eu você está chegando achei. num evento, numa entrada, né, de evento, tem o protocolo de entrada, entendeu? Mas ali eles estavam subindo a escada, assim, como quem está só chegando. Tá, o Eu acho que evento eu vai tenho ser lá essa foto dentro. aqui. Eu acho que eu tenho. Essa foto aqui também tá rolando, Vânia. Eu não sei, sabe? Dizendo que Anne tá usando o uniforme da mãe quando a mãe foi veterana. Não sei, você acha? Não sei. Pode ter algumas Esse poucas cintinho mudanças, aqui, né? talvez ela Porque tenha aqui. eu não sei se seria o mesmo ou se seria um parecido, porque o da Ania tem cinto, o da Ania tá mais Tem embaixo, né? botãozinho, A tem botãozinho, abotoadura. tá vendo? É, Eu não acho que sei. não é não, tá? Eu também acho que não. Acho que é parecido. Seria o equivalente daquela época, né? O uniforme Uhum, daquela época. uhum. Lembrando que a Rainha Elizabeth, quando princesa, foi mecânica na Segunda Guerra Foi. Mundial. Ela sujou a mão de graxa, tá, gente? Foi essa foto aqui, não foi? Não, a que Não, eu vi, foi eles outra. estavam subindo a escada. Ah, tá. Aqui eu achei que ela estava contando alguma coisa para os dois pequenos, porque o George está aqui, o Louis está aqui, Sim. e a Charlotte está meio com risinho assim, e a Aham, Sophie também está com risinho, né? Eu acho que ela está falando aham. alguma coisa para os dois pequenos, e eu achei que o Tim Lawrence estava falando com a. É Lawrence, né? Com a Kate, É, né? com a Kate, achei. Não. A que eu vi, era uma foto de cima, assim, eles estavam subindo, então a foto está pegando as costas de todo mundo, né? E Uhum. aí eles estão indo meio que em casal, lá na frente você vê, eu acho que a Camila não está nem do lado do Charlie, ela está falando com uma pessoa, então o Charlie foi na frente, aí logo depois à direita tem a Sophie com o Edward, e logo abaixo vem o trio, né, da William, Uhum. Kate e coisa. Mas assim, é o que eu estou falando. Foi uma subida de escada absolutamente inocente de quem está chegando no lugar. Mas a pessoa que já está antenada e quer fazer suas devidas comparações, e vocês sabem com quem, né? Jamais, né? A pessoa deixaria que um vassalo, um menor, fosse na frente dela. Então, Eu até ouvi, Vânia, que esse piti que esse palhaço deu aí semana passada, com essa entrevista que ainda está dando treta, a gente vai falar disso, que ele disse que ele tinha que estar nesse evento e ele tinha que estar na varanda, porque ele é veterano. veterano de videogame? Veterano da Segunda Guerra Mundial, no caso, né? Porque para estar lá. Ah, tá. Aham, ok. Deixa ele achar o que ele quiser. É. Ah, o momento fofura ficou por conta dos dois irmãos, né? Você vê, Ah, o mais maravilhoso. novo, obviamente, copia o mais velho, né? Amei esse vídeo, gente. Vocês não têm Ah, noção. Eu amei. Olha que fofo. já deve ter tido um estresse assim. Por que o cabelo dele tem gel e o meu não tem gel? Eu quero gel também. Bom, talvez, tomara que não, né? Que ele não seja igual o Harry de querer tudo que o irmão tem, né? Aham. Não, o negócio é o charme, porque ele chega.
Ele abre a boca. E assim, o cabelo dele não tem como estar no olho, porque é cortado certinho, né? Exato, exatamente. Ele ainda sopra. E aí, Vânia, o que a gente queria conversar hoje é justamente essa situação, né, de estar guiando o futuro. A gente sabe que Elizabeth fez de tudo para atrasar a subida no trono de Charles. Ela sabia que ali o negócio ia ser, né, complicado. E eu acho que na situação com Diana, ela viu que, eles são muito birulei, eles não vão conseguir educar o futuro rei, porque não é educar o filho, é educar o rei, né? E ela, então, tomou para si a responsabilidade de educar o neto, que ela não teve. Porque o avô dela não se ocupava dela e da irmã. O avô dela tinha o herdeiro, que até então ia ser rei. Ele não se ocupava nem do segundo filho, que dizem que ele até meio que maltratava, que ele era meio gago, que não tinha paciência, que, né, fala logo, o que você quer? E aí mesmo que o garoto ficava nervosado e gaguejava, e não sei o quê. Tem um filme muito legal com o Mr. Darcy, né, o Colin Firth, que é o discurso do rei, né, que é o treinamento que o rei faz para conseguir fazer o seu primeiro discurso público. E aí eu acho até que fala um pouco de traumas de infância, né, e tal. Então, o avô, que era rei, nunca se ocupou do segundo filho, muito menos das filhas do segundo filho. Mas Elizabeth, vendo que a vaca ia para o brejo, já pulou aquela geração, né, e já começou a cuidar de William. A gente vê, eu acho que até de postura, que o William é completamente diferente da postura que o pai assumiu como príncipe de Gales. Porque Charles, ele desde sempre se dedicou às artes, a arquitetura acho que é a mais produtiva. Ele sempre foi muito mais artístico e já vi mais de um comentarista falar que até está gostando dele mais como rei do que como príncipe, porque como príncipe ele era muito bom vivant, né? Bom vivant. Ele, antes de casar, parece que ele era, né, jet set. Aquela coisa famosa dele aqui, dançando samba com Pinar, ele era solteiro ainda, vou até achar aqui. Depois que casou, foi aquela vergonheira de manter a amante desde o primeiro dia de casamento, do dia anterior, né? Deu um presente para a amante no dia do casamento, no dia anterior, sei lá. E o William, você vê que é completamente diferente. Ele serviu, depois ele trabalhou. Claro, assim, né? Trabalhou, mas não trabalhou, né? Mas, enfim, trabalhou e viveu de salário, né? Viveu de salário com a namorada, morando, né? Juntado com fé, casado lá, né? Lá para riba, até deixar o emprego de helicóptero de resgate, né? Ambulância aérea, e casar, e aí eles assumiram um lugar na empresa, né? Trabalhando oficialmente. Então, quer dizer, ele, digamos assim, teve uma vida mais séria do que a de Charles, que foi herdeiro, fazendo agricultura orgânica, que não era assim comercial, sabe? O que eu estou querendo dizer é que o William parece que tem um apelo muito mais prático, muito mais pé no chão do que Charles teve antes de assumir, né?
São vidas completamente opostas. Charles já era príncipe de Gales desde novinho, William não precisou assumir isso. Enfim, né, guardadas as devidas proporções. A gente sabe dessa situação que Elizabeth encontrava com William toda semana para aulas, e ele parece que vai ser austero como ela foi. A gente já falou aqui outras vezes que ele com Kate parecem que estão assumindo uma posição de que ele vai ser o sério e ela vai ser a expansiva. Aquela que ri, que conversa, que puxa assunto, não sei o quê, e ele vai ser o mais centrado, né? O que a gente achou, né, Vânia, que é uma boa escolha para o casal, combina. né? E a gente sabe que ele não vai dar mole para malandro, não vai bater palma para doido dançar. Então, esses malandros lá da Califórnia tem que se fazer agora. Porque depois que ele assumir, ele não vai dar chance de, né, bagunçar o plantão dele. E eu vi essa semana uma coisa, já é a segunda vez que eu vejo alguém falar que quando o Charles assumiu, ele contratou um advogado constitucionalista. E que então as pessoas acreditam que é para ter o plano de mandar a Shirley ser americano de vez. Tirar a Shirley da linha de sucessão. Shirley e as Invisi Kids. Assim, Vânia, gostaria. Eu gostaria? Eu gostaria. Né? Eu acho isso legal da gente falar, porque eu vem sendo desde... Bom, já vem sendo desde algum tempo, mas eu acho que sexta-feira, por conta daquela entrevista que o Shirley deu, foi o bater do martelo para quem ainda tinha alguma dúvida. De lá para cá, está quase que uma unanimidade, eu vou dizer quase, porque pelo menos do lado de lá, para o Reino Unido, está todo mundo pedindo isso, que o casal seja destituído dos seus títulos. Porque na América ainda é o dinheiro que conta. Então, se pagar para dizer que não, que eles são as vítimas nisso tudo, ainda vai ter matéria daquelas revistas que vocês sabem quais são, porque eu estou sempre aqui falando das revistas que eu tenho ranço, dizendo como que Harry foi injustiçado desde criança. Mas as outras publicações, redes sociais, pessoas como eu e você, as pessoas estão indignadas. Estão indignadas com a forma que ele falou, com as ameaças diretas e as ameaças veladas, né? Aquilo que ele falou, não sei quanto tempo meu pai tem de vida, não é só uma forma de agorar, de rogar praga para o pai morrer logo, como, sei lá, gente, se você meio que tirar do contexto mesmo, também soa como uma ameaça. Assim como ele se distanciou das crianças de um modo geral e falou, os netos do rei. Em nenhum momento ele falou só assim, meus filhos. Ele falou os netos do rei. E os netos do rei, como a gente já falou, são 5. Porque isso inclui os 3 de William. Então, não foi só um recado, pode acontecer alguma coisa com os meus filhos, mas também uma ameaça velada do pode acontecer algumas coisas com os netos do William. Vocês estão contando com a hereditariedade pelo lado de William? Se acontecer alguma coisa com os netos do rei, 3 pontinhos. Acaba com a hereditariedade, vai ter que pular para mim. Porque só depois que passar por cima de mim é que vai para o tio Andrew, que é outro sem vergonha também, que não merece ganhar nada.
Então, se vocês forem pegar essa ali, sabe, Moira, que a gente ainda passou o final de semana ruminando essa situação, e a gente comentou no vídeo, acho que de sábado, que com certeza ele estava sendo assessorado por alguém, que a Moira disse que achava que eram os advogados, que eu estavam li que eram os advogados. estavam ali fora de cena, meio que à direita, porque ele olhava um pouquinho para o entrevistador e olhava sempre para aquele lado. Então, ou ele estava lendo alguma coisa de tópico que já foi pré-organizado, ou alguém também estava batendo a cabeça, fazendo sim ou não, pode falar, não pode falar, né? Eu acredito que muitas daquelas coisas ali foi insistência dele de falar, ele queria falar de qualquer maneira. E os advogados tentaram arrumar as frases da melhor forma possível para não dar tanto na pinta do quão puto ele estava. Eu vi, Vânia, que várias pessoas, inclusive advogados, aconselharam ele a não dar essa entrevista. Claro, seria um Mas certo. ele insistiu, e eu acho que, assim, no mundo normal daria queca, mas para ele a gente sabe, né, que ele pode fazer a cagada que for, que não há justiça. Porque ele recebeu o veredito parece na segunda-feira. Então, quando o Meghan soltou aquela entrevista palhaçada com aquela coringa do rosto redondo, né? Aí eu gente, aquela atriz, que coisa mais linda, minha amiga. Ela já devia, se é que aquilo foi gravado naquele dia, ela já devia saber. E aí, Vânia, ele entrou em contato com a BBC para dar essa entrevista. Então, ele não manteve sigilo. Ele contou para a equipe da BBC. Deve ter um assistente do vice-carimbador, né, superior, que ligou, que avisou, que separou a equipe dos Estados Unidos para ir gravar, não sei o quê. Assim, seria, né, uma ofensa grave à corte. Mas como a gente sabe que para ele nada dá confusão, então. Nada dá, nada. E aí, logo depois, para mostrar o seu apoio, porque a gente vem falando que em toda essa confusão, assim, sempre fica na dela, né? Ela pega o IG dela, o Instagram dela, e fica postando só as coisas lindas, maravilhosas da empresa dela e daqueles filhos em pedaços, né? Que aparecem. Mas aí ela vai e me posta uma foto que a gente postou lá na nossa conta do X, uma foto em preto e branco, sem legenda, mostrando a família maravilhosa, o pai maravilhoso que ele é, andando descalço no quintal, carregando o Invisibet nos ombros e segurando a mãozinha do Invisiboy, né? Todo mundo descalço. De repente ficou grande, né? De uma hora para outra ele ficou comprido. Todo mundo descalço, todo mundo ali curtindo aquela natureza, né? Porque é assim, ou essas crianças aparecem em pedaços de pijama, porque toda vez que está filmando perto, as crianças estão de pijama. Ou as crianças ao longe, de costas, vestido que nem uns mendiguinhos. Shortinho, descalço, descabelado, com roupa de brincar, né? Uhum. Você não vê essas crianças arrumadinhas, bonitinhas, como crianças que saem de casa, sabe? Você não vê. Não estou nem falando de terno, tá, gente? Não estou falando que as crianças são obrigadas a tirar foto de terno, que nem o Louis, que nem o George. Não estou. Estou falando com roupas normais de quem vai no mercado, de quem vai num cinema, de coisas assim, né? Vai no shopping. Você não quer que seu filho apareça bonitinho? Não.
porque Né? o que Você não quer pra quê? admirar seu filho, que ele seja admirado? Pra quê? Para fazer competição? E tem que ser admirada ela. Ela é linda, maravilhosa, mesmo sem maquiagem, mesmo com rímel borrado assim, na sobrancelha, assim, quase. Mas olha Van, que família linda. É isso, gente. Esse foi o então, apoio que ela deu. mas você vê que tudo deles é assim, gato escondido com o rabo de fora, né? Essa entrevista foi dada no mesmo lugar daquela outra entrevista, é, falando dos pais das crianças pais que perderam os filhos para a internet, lembra? Sim. E aí acharam que essa casa é de William Guthrie. Aí eu fui olhar assim, quem é esse William Guthrie? Caraca, Hum, Vânia, o cara é um marqueteiro, assim, antigo, o primeiro a fazer marketing com infomercials, com hum, 011-1406, sabe? sei. E eu acho que a mulher dele é uma daquelas que joga mahjong Hum, no programa. não Não duvido, sei se a então. gente vai lembrar. Hum, Você vê que fica tudo em volta da cinza, sim. É sabe? tudo panelinha, né? Uhum, Tudo é uma panelinha. Olha, que interessante, tá vendo? O povo, os detetives da internet não perdem uma, né? uhum. Mas se não bastasse essa coisa das ameaças, né, vamos dizer assim, ainda houve quase uma declaração, quase, na fala dele, de que o palácio tem a ver com a morte da mãe dele. O palácio parece querer que a história se repita. É ela sim que joga mahjong. Então, eles gravam as coisas na casa dela, na casa de campo dela. Ok. Fica a informação. Nunca é na casa deles, né? Parece que a única vez que aquela casa foi filmada, marromeno, foi naquela entrevista da Oprah, que aí ela levou lá a Oprah no galinheiro, né? Mostrou uns pedaços das crianças brincando, principalmente o mais velho, brincando no quintal com o pai, na coisa da Netflix, né? Naquele documentário. Mas, de resto, toda e qualquer entrevista não pode ser na casa dela, porque ela até alegou, né, que ela não quis gravar esse último com ranço Meghan, né, lá, porque imagina botar uma equipe de 80 pessoas na cozinha, não quero que meus filhos tenham essa lembrança desse povo todo na minha cozinha. A minha cozinha tem que ser uma lembrança da família reunida. Então, vamos Então, alugar uma mansão de 5 milhões por uma semana para poder gravar o especial. então, essa entrevista foi no mesmo lugar dessa entrevista. É porque essa foto tá bem fechadinha, senão você ia ver essas coisas feias aqui, aqui do lado. Uhum. Ele estava sentado nesse sofá aqui, Sem a manta. sem a manta. Porque a Uhum. manta está dobrada em outro lugar. Deixa eu ver se eu acho uma Uhum. foto melhor. Só para. Só para confirmar, né? Uhum. E aí, então, voltando, quando ele dá essa declaração que ele não junta as palavras, ele não fala assim, querem que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Mami, porque não precisou. Porque toda vez que ele dá entrevista, ele fala alguma coisa da mãe.
ele tem que trazer essa história à baila. E aí, para completar, foi liberado na Amazon americana e britânica, por enquanto não liberaram na brasileira, pelo menos assim, até a hora que eu estou gravando isso aqui para vocês, eu olhei e não estava liberada, não sei se vão liberar logo mais à noite, tá? Um especial de 49 minutos, Diana e Meghan, a história real se repete. Dorme com barulho desse, gente. Fazendo o comparativo das duas mulheres que não eram da realeza e que entraram na realeza através do casamento. A primeira teve... As duas ficaram muito populares, as duas amadas pelo povo, uma teve um final trágico e a segunda leva a crer que está indo para o mesmo caminho. Gente, eu não estou podendo. Eu não estou podendo com isso, sinceramente. Não Olha, vi. isso. Eu já falei Videntes. com Vânia que essa, né, vai que é tua, Tafarel, porque eu já aguentei o podcast e a entrevista dele. Essa Podcast é eu dela. sofri, tá? Podcast eu também sofri. Então vamos, né, vamos aqui parar aqui. Não, só Beleza, eu para tô mostrar aqui rapidinho. liberado. Aqui, Ah, ó, um tal lugar, tapete, né, as coisas aqui. E aqui, mesmo lugar. entendi. E aí, então, eu estou esperando liberar na Amazon, tá, gente? No Prime da Amazon brasileira. Apesar do Google dizer que está liberado, porque eu perguntei para o Google, né? Quando é que vão liberar no Brasil? Não, já está liberado no Prime Brasil, só que a gente vai lá e, mesmo que bote no buscador, não encontra. Então, não está liberado ainda. Provavelmente ainda está em processo de tradução de legenda, essa coisa toda. Deve ser liberado ao longo da semana, porque às vezes aqui no Brasil demora, exatamente por causa das legendas, demora 2, 3 dias. Sim, a gente vai fazer um episódio falando dessa bosta, tá? Eu vou assistir e vamos comentar sobre isso. É porque, assim, é a única que chama atenção, né? Depois de Diana, só ela. Ninguém mais nessa família chamou atenção. Só ela, gente. Então, Só ela. eu não sei mais o que pensar, assim, dessa forçação de barra para poder ter os privilégios de volta, de fazer esse comparativo. E a gente até comentou no final de semana, no último episódio, que já que essas crianças não aparecem, e tem muita gente falando, agora não é só eu e Moira, não, ou então a Paula M, e aquele pessoal, a Grift Royal Grift, sei lá, a Taz, não são só essas pessoas de um grupo, vamos dizer assim, um grupinho que já tomou ranço de Meghan, que está falando que isso pode vir a acontecer. Mas a possibilidade deles aproveitarem um acidente trágico para fingir que uma dessas crianças foi embora, para corroborar essa coisa dele, que ele é visado, que ele recebe ameaça e que vai acontecer uma desgraça com ele ou com a família dele, sabe? É passar manteiga no pau. Vai ser muito providencial isso. Muita coisa. Porque eu achei que foi isso que ele falou, sabe, Vânia? as Na crianças estão entrevista. crescendo, né, Moira? Até quando? Ela diz assim no podcast lá daquele da Coringa. Não, porque de manhã eu levo os dois para a escola, porque são duas escolas diferentes. Ou seja, ela vai lá de carrinho, deixa um, depois deixa outro. Depois a babá vai buscar os dois. Tá, as crianças ainda estão no jardim, na alfabetização, sei lá. E tem sempre aquela lei, né, de você preservar, né, a identidade, o rostinho de crianças. Mas essas crianças estão crescendo, daqui a pouco elas vão
para uma escola maior, fundamental, ensino médio, faculdade, e vão ficar andando com máscara, que nem o Michael Jackson fazia com os filhos dele, para não mostrar o rostinho. Olha, Até quando? essa é uma história tão surreal, cara. Muito surreal. Tão surreal. Eu estou tentando achar aqui um post que, sabe a Vintage Reader? Eu não sei o nome dela no Twitter, mas ela fez um post, porque ela também é bem chapa branca, né? Porque ela fala mais de livro. Uhum. Mas ela fez um post assim, olha, eu acredito que as crianças existem, mas e isso, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, assim, são coisas que a gente vem falando há um tempão. Certo. Que não fazem nenhum sentido. E que todo mundo finge que, sei lá, finge que não vê. Quando a gente fala dos outros famosos, que a gente até fala assim, mas os outros famosos não são da realeza, não tem aquela coisa de que vai provavelmente herdar um trono, são só pessoas famosas, ricas, que tiveram filhos e querem ter os seus filhos preservados da mídia, até aí tudo bem. Mas até esses, eles não escondem os filhos, eles saem para viajar, eles levam para passeio de iate, eles levam para viajar de avião em jatinho particular. Então, você vê as crianças descendo na escadinha do avião, vocês veem a criança no pier, entrando no barco, ou então leva para Disney. O meio de comunicação, principalmente os meios oficiais, né, que tem toda essa regra de não mostrar o rosto, eles borram o rosto da criança, mas você vê que eles levam os filhos para sair de casa, para passear. E acaba que a própria mídia, os fotógrafos, os repórteres, deixam em paz, porque sabe que as crianças existem. Agora, tem essa fissura com os filhos do Harry e da Meghan, porque eles não mostram nunca. Deve ser isso que eles querem, né? Sim. Mas aí continua a pergunta. Por quê? Por quê? Ele poderia até dizer, é muito fácil para o William ficar o tempo todo mostrando a cara dos filhos e levar em todos os eventos, porque eles têm proteção especial. É isso que eu quero para os meus filhos. Mas não está combinando Lé com Cré, gente. Não está. Não está. Não, nada deles combina, sinceramente. Eu acho, sabe, Vânia, a única saída é realmente tirar esses dois. Eu ainda acho que se eles fizerem isso, eles abrem a guarda O precedente para um próximo. para um governo. Tem uma coisa que essa Vintage Read Show falou, que é assim, interessante, que ela é inglesa, né? Tá lá. E ela acha que isso deveria ser discutido mais seriamente e deveria ser feito uma lei ou um estatuto para isso, para a pessoa que sai da família real. O que acontece? O que acontece se uma pessoa sair? Ela achava que devia aproveitar o Harry, que não fizeram quando o Edward saiu, e já fazer um manual. Porque vai que alguma dessas crianças de Kate resolve sair. Como é que faz? Já teria tudo certo. Até que faz sentido. Acho, né? Deixar tudo certo para não ficar esse disse-me-disse. Porque, olha, fica um samba do crioulo doido.
E é isso que ela levanta a discussão aqui, olha, logicamente parece improvável que alguém faça tanto esforço para esconder uma gravidez de aluguel e parece muito improvável que isso seja possível. A gente já falou disso várias vezes. Mas algumas perguntas não têm resposta. Por que existem tantos vídeos e imagens estranhas da gravidez de Meghan? Por que ela não tem, né, aquele negócio da barriga fazer ué, 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 ué? Por que sua barriga parece mole, muda de forma, muda de posição, às vezes mais alta, às vezes mais baixa, dobrava quando ela estava agachada ou sentada? Por que circulam tantas imagens estranhas da visita de Harry e Meghan Birkenhead? É aquela do vestido roxo com a capa vermelha, que a barriga parece que desce até o joelho. Por que a manchete tão debochada de Valentine Low para o The Times? O bebê de abril para o Duque e a Duquesa de Sussex. Meghan deixa cair o bebê de abril do Duque e da Duquesa de Sussex. Por que a história do nascimento de Harry e Spare foi tão ridícula e por que ela continua incontestada na grande mídia? Aquele negócio que, né, pariu em 2 horas, que comeu taco, que não sei o que lá. Por que o anúncio de nascimento do palácio foi pouco convencional, omitindo o nome dos médicos? Por que a certidão de nascimento de arte foi alterada, tirando o nome Meghan, deixando só a Duquesa de Sussex? Porque toda a equipe médica de Meghan permaneceu em segredo e como? Porque Meghan recebeu alta do Hospital Portland menos de 2 horas após dar à luz e após tomar 2 anestesias hack. Por que o Hospital Portland permitiu que Harry usasse um tubo inteiro de óxido nitroso? Que é para fazer o gás, né? O gás do riso. Por que não houve nenhuma indicação na imprensa de que ela estava sofrendo de uma condição médica muito séria, como pré-eclâmpsia após o nascimento de Missy Boy? É aquele negócio. Para ter esperto, tem que ter otário, né? Gente. São muitas questões sem resposta. E eles continuam colocando mais questões em cima, que são questões mentirosas, como essas desde o início. E de certa forma, como a Moira sempre fala, o palácio acaba sendo conivente quando não corta a asa desde o início. Aí, um dos comentários sobre essas fotos de hoje, né, desse evento do Dia da Vitória, é que, olha que coisa linda, por isso né, eles nem precisam responder, porque uma foto vale mais que 1000 palavras, quando né, a gente vê lá papai e mamãe e o George bonitinho já aprendendo as responsabilidades, mas isso mancha a reputação deles, né? Mancha a imagem a ponto da gente pensar e externar que o rei é um banana. Ele é, coitado. Mas vai minando, vai minando, vai minando, vai, né? Igual cupim, vai comendo, um dia a casa cai. Imaginar assim, mas o rei não tem tanto poder assim, porque muita coisa, ou mais de 50%, tem que passar pelo parlamento. Porque já entra na área política e aí é o parlamento que tem que decidir e, né, aquela coisa. Mas não dá nem para dar uma resposta do tipo, manda o porta-voz, como tem lá na Casa Branca, né, que é um dos que a gente mais conhece, manda um porta-voz dizer lá uma cartinha, ler uma cartinha, venho por meio desta, comunicar que, não estamos de acordo, não embasamos, não concordamos, não isso, não aquilo.
tá? A última vez que fizeram isso foi Recollections May Vary, né? Foi a última vez que eles deram qualquer resposta. Que foi Elizabeth ainda que disse, né, que ó, as lembranças parece que variam, né? Pois é, mas também foi uma resposta em cima do muro. Uhum. Porque lembrança quer dizer, é o ponto de vista. O meu ponto de vista é diferente do da Moira, que é diferente do de vocês. Então cada um com seu ponto de vista, né? A verdade de cada um está beleza. Não, não está beleza. Porque não, se não na tá. nossa regra a gente não é pandeirista, a gente trata as pessoas com a educação, com o respeito que elas merecem. A gente tem pessoas que trabalham conosco no palácio em posições de destaque. Aí vem uma pessoa de fora, não, porque eles são padeiristas, porque eles me expulsaram do palácio, porque eu quis me jogar da escada igual a Nazaré Tedesco, e nananana, e ninguém fez nada. E aí eles, cri-cri, cri-cri. Ah, não, mas Sim, olha é só, quem fala consente. A resposta do Charlie foi ir num evento com uma secretária, assessora, courtier, sei lá o que a mulher é, e ela era preta, e ela estava no carro com ele, e quando ele saiu do carro, ela sai logo atrás, tá vendo? Ele não é pandeirista, senão ele não tinha contratado uma empregada, uma secretária preta. Ai, gente, o povo não vê isso. O povo só vê o que quer. E o que o povo quer ver é o circo pegar fogo. O que eles precisavam fazer realmente, né, Vânia, era chutar esses dois. Então, o que nós gostaríamos que acontecesse? Sim, que eles perdessem os títulos. Porque a gente sabe que ela não é nem princesa, tá? Ele é príncipe, ela não é princesa. Assim como Kate não era princesa até bem pouco tempo atrás. Ela Mas passou a ela ser não é princesa Henry? Acho que mais ou menos, mais ou menos como se fosse senhora fulano de tal. Isso. Tá, mas ela não é princesa. Não, princesa Meghan não, nem princesa, agora princesa Catherine, porque é Catherine, vírgula, princesa de Gales. Sim. Não é princesa Catherine de Gales, né? Não. Quer dizer que é Não. um cargo, não é um Exato. título, né? Exato. Então, mas Mas eu achei, porque existe princesa Michael de Kent, aí eu achei que fosse uma coisa que todos eles tivessem, todas elas tivessem. mas duquesa, ela é duquesa, tanto que a Sarah, mesmo não casada mais com o Andrew, continua duquesa de York. Uhum. Então, ela tem que perder esse título, que é o título garantido a ela. Foi dado de presente de casamento para o marido dela, pela avó, mas ela ganhou o título dela como esposa dele. E pelo jeito, mesmo que se separem, ela pode pleitear no divórcio, manter o título como a Sara pediu e conseguiu. Nossa, esse divórcio vai Então, ser tem que um tirar esse arraso. título dele para que ela também perca o dela. Ah, mas ela vai continuar usando. Tá, mas aí vai ser mais do que contestado Provado, que ela é doida. Que ela é doida. E aí a Moira descobriu uma coisa agora, um pouco antes da gente entrar, sobre o título de Sua Alteza Real, né, Moira? Conta aí. Menina, eu não sabia, ou não sabia, ou entendi errado. Que no tal acordo de Sandringham, que eles, quando eles saíram, né, que a avó falou, tem certeza? Isso tem repercussões. Não, vou sair mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Ah, vou te dar um ano para você decidir, não sei o quê, não sei o quê. Que eles não perderam o Sua Alteza Real. Eles fizeram um acordo de cavalheiros para não usar. Eu não sabia disso, Vânia. Você sabia? Diferente do Edward. Não, para mim eles tinham perdido. Eu também. Porque o Eu Edward achei que eles tinham perdeu. perdido. Perdeu. E a Wallis nunca ganhou. É. A Wallis nem chegou a perder. Apesar dela ser a duquesa de Windsor,
mas ela não era Sua Alteza Real, ela nunca chegou a ter esse gostinho, mas mesmo assim era tratada como. Então, até isso, desculpa, minha opinião, você tem a sua, fala o que quiser aqui no comentário, mas até isso eles erraram. Foi coração de manteiga de uma avó que não quis fazer a mesma coisa que fizeram com o tio dela? Ela imaginou que o neto ia ser tão... Porque, olha só, quando ela fez todo esse acordo, sentou com o neto, conversou, disse não para os pedidos dele, ele bateu o pezinho, então eu quero isso, eu quero corregência, eu quero metade da cornualha, eu quero isso, eu quero... Tudo foi dito não. Aí, na hora que, então, tu vai embora e não vai poder usar esse Sua Alteza Real, ele soltou aquele comunicado, né, de não, eu sempre vou apoiar a monarquia, eu sempre vou apoiar a minha avó, a gente só vai trabalhar do outro lado do oceano, ganhar o nosso sustento, piriri, pororó, tudo lindo, maravilhoso no papel. Depois vieram as traições. Aí a avó não quis voltar atrás com a palavra dela. Ela já estava velha, ela já estava doente. Ela fez o quê? Charles, segura o BO que o filho é teu. Daqui a pouco... o Mateus que o embale. Exatamente. Aí passou para o Charles oficialmente. Charles fez o quê? Amarelou, que nem uma banana. Mais uma vez a banana. Não fez nada. Não contradisse o filho quando ele acusou de pandeirismo. Não contradisse o filho quando o filho disse: meu pai não me manda mais dinheiro, eu estou passando necessidade. Estou quase indo no farol de Nova York pedir uma moedinha para os carros que param no sinal. Cara, esse cara, puxa vida, cara. Não contradisse o filho quando ele disse: meu filho, meu bebê não recebeu o título de príncipe porque é preto. Quando a gente sabe da lei que o Charlie tinha que chegar a rei para poder, então, dar título para outras pessoas mais lá abaixo na linha. Esse que é o problema. Tá, assim, sabe, tem regras, tem leis, tem não sei... Mas o palácio se cala. Fica na sua altivez. Isso, olha, isso, certeza, tá? Isso vai ser a desgraça dele. Pois é. Então, com maluco, você tem que meio que jogar quase que da mesma forma, né? Dependendo aí o certo, o bonito, o maduro, é você agir com elegância e tudo mais. Mas, às vezes, com maluco, você tem que ser maluco e meio. Por isso que eu acho que o William não vai bater palma para doido dançar. Tomara. Então, se a revista Radar, que vem tocando nessa tecla o tempo todo, dizendo que assim que o William assumir, ele vai tirar os títulos do irmão, e agora, por conta do próprio... Porque é aquela coisa, né? O próprio Harry, ele se dá a corda para se enforcar, né? Aquela entrevista que ele deu sexta-feira, ninguém obrigou ele a dar. Ele até recebeu o conselho para não dar a entrevista, mas ele mesmo se enforcou. Por quê? Porque o índice de aprovação para tirarem o título dele aumentou. Ele mesmo causou isso nele. Então, assim, cada vez o William, ele não precisa nem mais fazer enquete. Não precisa fazer pesquisa de porta de urna. A gente estava lembrando, né, Vânia, que quando deu aquela treta de aprovação níveis baixíssimos, foi na morte de Diana, não foi? Sim. E aí eu acho que isso tem até no The Crown bastante explicadinho, que eu acho que foi até Charles que falou: olha, mãe, a gente tem que ouvir o público. A gente não pode viver encastelado aqui. Não foi? Sim. No episódio da morte de Diana. Sim. Então, o William sabe.
William sabe a importância da a voz do povo é a voz de Deus. E eu acredito que não que tenha sido talvez desde a morte de Diana, mas o Charles, ele sempre, desde que era príncipe de Gales, ele teve a mania de mandar fazer pesquisas de opinião. Ele tem uma fixação, eu ia falar até uma tara, mas ele tem uma fixação de mandar lá os courtiers, os secretários, a equipe dele, fazer essas pesquisas assim, devagarzinho, né? Não precisa ser um censo de bater de casa em casa, mas para ter uma geral do que o povo pensa de determinados assuntos e até da popularidade de cada um, que a gente vê que essa popularidade, ela sobe e desce, né? Uhum. Até que chegou um ponto que, numa das pesquisas, dentre os principais ali da família real, quem estava em primeiro lugar de popularidade foi Kate. Foi. A Kate estava mais que o William, mais que o Charles. Hoje, eu estava assistindo de manhã cedinho pelo canal da família real. E eles botaram uma enquete assim, quem você quer ver? Rei Charles, Rainha Camila, Príncipe William, Princesa Kate. Eu fui lá, Kate. Ela estava ganhando com 55%. Para Então. Camila era 3%. A pessoa botou ela na enquete assim, porque ficou com vergonha, né? Porque... Mas, então, se o Charles já tinha essa mania quando era príncipe de Gales, imagine agora, tudo bem, agora ele é rei, ninguém vai tirar ele dali, ele só sai morrendo, né? Uhum. E ele deu um jeito de enfiar a goela abaixo a mulher dele, mudando lá os títulos e mandando para as cucuia o acordo que ele fez com a própria mãe. Uhum. Né? Mas acreditamos que, apesar de William ter sido ensinado a como ser um regente com a avó, mas ele é um homem do século XXI, ele sabe da importância da internet, e vocês veem que eles, então, criaram aquele canal Príncipe e Princesa de Gales, no Instagram, que mostra filmezinhos, não só fotos, mas filmezinhos de todos os eventos que eles participam, e no último dia de cada mês tem um resumo dos principais eventos que eles fizeram naquele mês. Uhum. E dos aniversários, né, de alguém da família. Então, ele tá um cara antenado, ele tá um cara que quer deixar o público uma coisa assim, mais transparente. A gente sabe que não é tudo transparente, a gente sabe que ainda tem as armações por baixo do pano, as reuniões a portas fechadas, as decisões feitas a médio e longo prazo do que eles querem que toda a população faça. Né? A gente já vem falando sobre isso, aí não é só William, Charles, são todos os reis e as rainhas, né? A gente já vem falando sobre isso. Essas coisas de Fórum Mundial, Earthshot, isso aí são tudo em forma de prêmiozinhos, eles vão manipulando as pessoas para fazerem o que eles querem. Enquanto isso, a gente fica embevecido, embasbacado, com toda aquela pompa e circunstância, com os cabelos encaracolados da Kate, com as caretas do Louis, com as roupas da mulherada, com os saltos assim, né? no paralelepípedo. É quase uma distração, né? Tudo distração para a gente não ver o que eles fazem a portas fechadas. Mas queremos acreditar que, já que William é um rei do século XXI, é um rei, ou será um rei para o século XXI, e já está preparando o filho, vamos acreditar, então, que ele realmente veja o que está acontecendo, né? Porque se a gente for ver, e não é nem nas entrelinhas, mas nas linhas
bem escritas de muita gente da população, de vários idiomas, e aí não é só lá da Grã-Bretanha, o que as pessoas dizem é que Harry tem que perder os títulos por traição à coroa. E É isso verdade. é um pecado muito sério, é um crime muito sério. Por Porque ele menos não do que ele traiu só fez, a família, né? não, ele traiu a coroa, tá? E por menos, numa época em que não tinha internet, não tinha livros, para que as fofocas, as mentiras, o disse-me-disse, os mal-entendidos pudessem ser espalhados com tanta facilidade e rapidez, que era uma época ainda do boca a boca, muita gente, por muito menos, foi levado à forca. Estou falando para levar o Harry para a forca? Estou falando para levar para a guilhotina? Chegamos a tanto, mas para ele será uma guilhotina se ele perder o título. Tem que, infelizmente, tá? Família, não sei o quê, mas olha, bicho, não dá para manter ele. Não dá. É um perigo, esse Vai cara é um deixar de ser perigo. família. E o William não vai parar de mandar dinheiro para ele, tá? Não vai. Como não pararam de mandar para o tio Edward, ex-rei. Mesmo porque, né, Charlinho vai deixar uma herança, né? Com certeza. Entendeu? Vai deixar assim. E como o George vai demorar a chegar a ser príncipe de Gales, o William ele vai deter tudo que ele vai receber quando virar rei, porque ele vai receber o ducado de Lancaster, que é o atual ducado do rei, porque só os reis podem ter esse ducado. Uhum. Ele vai continuar com o ducado da Cornualha. Ele vai continuar com o ducado ou condado lá de Aisley, não sei o que, lá da Escócia. É onde eles estavam agora, né? Ele vai ser dono, gente, de todos os grandes que dão muito dinheiro. Então, além de tudo que ele vai receber da coroa, que não é dele, é da coroa, ainda tem aquelas heranças pessoais. Então, mesmo que o Charlinho dê uma da avó, que na herança dela, ela deixou uma parte maior para Harry do que a avó, que eu digo Rainha mãe, né? Elizabeth mãe, tá? Não é Uhum. Rainha Elizabeth. Porque ela disse, né? O William, quando for a príncipe de Gales, ele já vai ganhar um dinheirão, então eu vou deixar a maior parte do meu dinheiro para Harry, que com certeza ele já torrou tudo, né? Mesmo que o Charles faça isso, mas vai ser um dinheiro certo. Então, digamos, 100 milhões de libras, tá? Vamos usar um número qualquer. Vocês sabem que na mão de Harry e Meghan, 100 milhões dura o quê? Um mês, né? Uhum. Uhum. Mas o que o William vai herdar vai continuar rendendo. Vai passar de 100 milhões, amor. Ele Vai vai passar continuar rico. mole. Ele vai continuar rico. A Enquanto cada o dia fica irmão mais rico. vai correr em jatinho, em guarda-roupa, em nananá, em festas. E 100 milhões, ó, vai passar. Você tá com pena? É pra casa. Uhum. Não tenho pena. Não tenho pena. Cara, não sei, assim, queria muito dizer assim, ele vai passar régua, ele vai... Queria também. Queria para Agora, ser
justiça. Você vê que o Harry continua cutucando, né? Esse documentário falando da mãe, quando o William já fez campanha com a BBC para tirar do ar aquela entrevista que a mãe foi enganada a dar aquela entrevista, ele vai não só dar uma entrevista para a mesma BBC, uma entrevista falando um monte de abobrinha como foi essa, ele vai e libera ou deixa liberar, ou sei lá, será que foi coincidência? Um documentário comparando a esposa pilantra com a mãe. E ainda vai ter um documentário produzido pela fundação deles, né, por causa da morte dela, que é ano que vem, faz 30 anos. Eu acho que sim, que queria 26, que a né? Netflix... Na verdade, a gente soube que a Netflix ofereceu. A gente não viu resposta. Ah, mas eu acho que ele vai querer fazer. É ruim, hein? É ruim dele perder essa oportunidade. Não, vai querer. Que agora, meu amor, ele já estava atirando para todos os lados, agora ele está peidando para todos os lados, entendeu? Porque ele quer que todo mundo se cague junto com ele. Entendeu? O ranço, a raiva, o ódio. Porque o que ele falou? Existe uma questão moral em eu ter essa proteção. Questão moral pelo quê? Houve alguma promessa que não foi cumprida? Tá aqui, ó. Tem que ter uma obrigação moral de me dar proteção. A proteção que eu quero, não é a proteção que você acha que eu mereço. Não, exato. Então, levanta também questões, né? Promessa não cumprida, segredo não revelado, que aí sim pode entrar nessa questão do quem matou Diana, né? E aí, já que vocês mataram, ou vocês souberam, vocês permitiram, porque nada, gente, olha só. A Diana tinha escrito uma carta, se eu não me engano, acho que para o mordomo, dizendo que ela soube que poderia haver uma tentativa de deletá-la através de um acidente de carro. Coincidentemente, não sei quanto tempo depois dessa carta, ela morre num acidente de carro. Aí há quem diga que não, foi um acidente qualquer, né? Mas assim, deixou uma pulga atrás da orelha, porque foi exatamente as palavras dela. Se ela tivesse morrido, sei lá, dormindo, engasgada com uma espinha de peixe, ou porque o avião caiu, ou porque o iate do Alfaed afundou, entendeu? Mas não, foi exatamente o que ela tinha colocado na carta. Então, de repente, aqui outra teoria da conspiração minha, tá? Vamos aí, vamos analisar, né? Opções. De repente, houve uma ameaça, o palácio ficou sabendo e não fez nada para prevenir. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela não era mais da família real. É isso que ele fala, né? É isso que o Harry fala. Então, se acontecer comigo a mesma coisa, porque vocês estão dizendo que eu e minha esposa não somos mais da família real, quer dizer que se eu receber uma ameaça feia, como eu sempre digo que recebo de bigodistas e extremistas, vocês serão tão culpados quanto foram da deletação da minha mãe. Porque ela não era mais da família. Mesmo que ela fizesse várias obras de caridade, fosse patronesse, madrinha, qualquer coisa assim, mas ela não era da família real. Ela fez acordos não só para aumentar o valor monetário que o Charles tinha que pagar ela, do que estava lá no pré-nupcial, mas ela conseguiu, num acordo, manter o título de princesa de Gales. Porém, ela não podia usar.
Era aquela coisa mais de ego. Tudo bem, você vai ficar com a mulher que tu ama, mas ela não vai ser princesa de Gales. Depois que a Diana morreu, o cargo ficou vago. Então a Camila poderia usar, mas a Camila não quis usar. E foi bom ela não ter usado, porque o povo já chincalhava ela quando ela usava a coroa da Diana. Imagina se ela usasse o título da Diana, né? Então, assim, o cargo ficou muito tempo vago até que finalmente Kate alçou esse cargo. Então, essa coisa da obrigação moral pode ter isso. Eu continuo achando que a morte de Diana não foi acidente. Sei quem mandou matar? Não, não sei. Mas pode ser que o palácio saiba. E por isso que Harry fica pé da vida. Porque vocês podiam ter impedido a morte da minha mãe. Caraca, isso é tão brabo, né, Vânia? Ameaça eles recebem o tempo todo, Moira. O tempo todo. A grande maioria é balela. É gente que simplesmente não gosta da monarquia e quer... Mas olha só. Eu sei, assim, mas olha, ele é um cidadão comum agora, né? Teoricamente. Então, se o palácio, se a inteligência do palácio fica sabendo de uma coisa assim, comunica a segurança dele. O palácio não tem que agir, tem? Esse que é o ponto, né? Seria, mas aí entra aquela coisa assim, poxa, mas eu sou teu filho, você é rei. Você tá sabendo que tem um grupo extremista, não sei de que país, que diz que vai me deletar e tu não vai fazer nada? Entendeu? Então fica aquela coisa da obrigação moral. Porque você é rei, mas você é meu pai. E com certeza, independente aí se realmente Charles é pai dele ou não, e fez o DNA, e não quer saber, ele registrou, é pai, pronto, acabou. Nenhum pai quer que o filho morra antes dele. Não é a ordem natural das coisas. Não. Mas existem pessoas, e aí eu não vou nem falar filho, tá? Mas existem pessoas que parece que vêm na Terra para testar a paciência de todo mundo. Então, pessoas que... Eu poderia até dizer assim, pessoas muito ricas com privilégio, mas eu não vou ser pedante a esse ponto, porque existem pessoas de famílias normais como eu e você, que não tem dinheiro, que é trabalhador, chão de fábrica, não sei o quê, que o filho, por uma série de razões, envereda para o outro lado, e entra para o mundo das dorgas e tudo mais, e acha que a família tem a obrigação de manter o vício dele. Acha mesmo. Né? Ou, como a gente vê agora nessa geração XYZ, sei lá qual é a letra, que o filho diz mesmo, eu não pedi para nascer, você vai ter que me sustentar até eu morrer. Olha, amor, é gente que já falou isso. Entendeu? Tem gente que fala isso. Isso é de fazer... Entendeu? Então eu não vou ser pedante e dizer, porque ele é riquinho, só gente rica. Não, tem gente pé no chão aqui, trabalhador, que tem os filhos, que vem nessa terra para testar a paciência da pessoa, para testar os limites da pessoa. Então, se você coloca limites, vai chegar uma hora que a pessoa que se acha dona do mundo não vai gostar que o limite chegou e ela vai passar a te dizer não. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ameaçar, ela vai fazer birrinha, ela vai botar a boca no trombone, ela vai contar mentira, tudo para te desacreditar. Ó, tá vendo? Eu tô aqui passando necessidade, você não me manda dinheiro, você não visita seus netos, você não me dá segurança. Você acha que a vingança de Charles e de William, porque George pode poder fazer a vingança que ele quiser, ele nem conhece esse tio.
Você acha que a vingança vai ser o quê? Cortar relações só? Não vão fazer mais nada? Ou Olha, será que alguma coisa está sendo feita? Bom, tá, né? Porque cortou segurança e não teve jeito, já é uma vingança. exato. Tanto que o Palácio depois veio com comunicar. Como é que é o nome? Como é que foi traduzido lá? Que até está lá na nossa conta do X. O Palácio veio e falou o quê? Declarações de correções, É, sei lá. Qual é o não, nome? foi a BBC. O Palácio disse que tudo foi analisado várias vezes e que chegaram sempre às mesmas, por vários juízes e vários tribunais, e sempre chegaram à mesma conclusão. Pois é. E eu acho que, humanamente falando, tá? Eu sei que existem regras, existem leis e existe o sentimento que a gente fica na luta, né? Fica em conflito. Mas eu acho que pessoas como Harry e Meghan, eles não têm limites. Então, vai chegar uma hora que o palácio vai ter que fazer alguma coisa, ou vai acontecer uma tragédia do lado dos americanos, entendeu? Do lado de quem está na América. E aí, o que sobreviver vai falar, tá vendo? A gente falou isso há muito tempo, olha o que aconteceu, agora fulano ou fulana morreu, a culpa é de você, né? Mas assim, eles mesmos, entendeu, gente? Eles estão levando a vida deles para esse patamar. É aquela coisa que a gente fala assim, a pessoa que só pensa em desgraça, só pensa negativo, sabe? A pessoa começa a ficar rodeada por essa energia carregada, esse encosto, e tudo na vida dá errado, porque você só vê aquela coisa da Meghan naquela entrevista do Summit, não, porque eu nunca estive tão feliz na minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ficar nessa posição de felicidade. É conversa para boi dormir. Não está feliz, não está feliz, porque ela não tem o título de princesa que quer, ela não é a princesa do povo igual a sogra foi, ela não tem a diorama à disposição, ela não pôde usar a tiara que ela queria usar, ela não tem as joias da coroa à disposição. Ela tem que trabalhar, gente. Por mais que a gente sacaneie as coisas que a Meghan faz, que é tudo estrupiado e dá errado, não sei o quê, mas se a gente for olhar bem, a bichinha está trabalhando pra caramba. Tá, tem um monte de coisa saindo, tem. Ela está trabalhando para tentar ver se uma dessas coisas dá certo, para ela se dar bem, para ela ganhar muito dinheiro, para ela poder parar logo de trabalhar. Ela quer uma renda passiva legal. Só que por enquanto não está dando certo, ela tem que continuar atirando. Para no fim das contas, se for verdade a coisa das crianças, para e pensa, a Meghan sozinha está sustentando 3 pessoas, 4 com ela. Mas a mesada que ela dá. Você acha que o dinheiro dele acabou de vez? O que ele deve estar recebendo de rendimento é muito aquém do que ele acha que ele merece. Esse é que é o ponto, o Moira. O que ele tem na conta, para você, para mim, para qualquer pessoa que está aí do outro lado da tela, a gente ia deitar numa rede, tomar uma água de coco e ia ler os livros que eu tenho, só no meu Kindle, que eu sei que eu nunca vou conseguir terminar de ler, entendeu? Fora os livros de papel que Como eu seria compro. bom, né? Entendeu? Não ia precisar trabalhar, mas para o estilo de vida dele, não dá nem para a abotoadura de ouro que ele usa. Porque é aquela pessoa que quer tudo. Ele não se contenta com o que ele tem. É inveja, é ganância, chama do que você quiser. Mas ele não vai se contentar. E digo mais, se ele chegasse à posição de rei, ele ia dar um jeito de exigir coisas. Se vocês acham, vamos lá,
que essas peripécias que o Charlinho fez para colocar a amante, para receber aquela coroa naquele dia, que ela deu aquele sorrisinho, quando cardeal de Cambridge, era cardeal, bispo, era o quê? Não, Qual o título dele? Esqueci até. O cara lá de Cambridge, eu esqueci o nome do título. Me perdoe. Não sou católica, não sei desses nomes. Eu acho que é arcebispo. Arcebispo. Quando o arcebispo colocou lá a coroa na cabeça dela, prestem atenção o sorrisinho que ela dá. É porque a câmera pega de lado, né? Mas aquele sorrisinho do vi e venci. 3 pontinhos, só faltou o caguei. Vim, venci e caguei, mas tudo bem. É isso aí. É o arcebispo, sim. É arcebispo. Então, se vocês acham que tudo que Charlinho fez para chegar aquele dia dela receber aquela coroa foi pesado, vocês não têm noção do que o Harry faria após ele receber a coroa. Principalmente se quem estiver do lado dele for assim, esquece Inglaterra, esquece Reino Unido, tá? Olha, porque vai acabar. Isso não vai acontecer, tá? A gente já falou aqui a nossa teoria mais escandalosa, né? Maligna e escandalosa. Temos 4, você já assistiu? 4 que a teorias. gente acha que o plano é esse. O plano combinado com alguém mais poderoso é esse. Como é que era? Presidente da Europa Unida. Vamos torcer para que nada aconteça. Mas eu acho que o que a gente pode dizer é a vingança que a gente queria e que todo mundo quer é que chute esse casal da linha de sucessão e de título. Não, Moira, não. Vingança é uma coisa baixa. Justiça. Justiça. Justiceiros, reis justiceiros. A gente tem que ser no salto, amor. No salto 30 tu tá repetido. Justiça. Me fala aqui o que você acha dessa treta, desse povo mostrando tanto poder hoje e os outros lá se debatendo igual peixe fora d'água. Hoje foi dia deles se rasgarem, né? Fala aqui o que você acha. Falou? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.